Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Uma família para você e sua família. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 3. Como os irmãos devem se lembrar, nesse texto nós temos um sermão que Jesus traz, uma palavra que Jesus traz a seus discípulos, conhecido também como sermão de despedida, no qual ele abre o seu coração com seus discípulos. E aqui nesse capítulo 14, parte do capítulo 13, versículo 14, 15, 16 e 17, essa conversa de Jesus, quando ele estava aí aos pés já da cruz, já perto de ser preso, de ser crucificado. E Jesus diz assim para os seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 14: Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pai do céu, fala ao nosso coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar. Há 15 dias atrás, no domingo em que celebramos a ceia, eu apresentei aos irmãos uma mensagem baseada nos versículos 2 e 3 deste texto que nós lemos. E naquela ocasião eu falei que existem pelo menos duas grandes linhas de interpretação destes versículos, dessas palavras proferidas por Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Este é o versículo, estes são os versículos sobre os quais, há 15 dias atrás, eu trouxe uma mensagem aos irmãos. E só para refrescar o que nós falamos, refrescar a memória, o que nós falamos naquela ocasião. A primeira linha de interpretação está se referindo à promessa de Jesus em relação ao céu. Nós temos preparado por Deus uma grande casa no céu, onde moraremos para sempre. Esta é uma promessa que está muito clara aí. A segunda promessa que nós temos ligados a esses versículos é que nesta grande casa do Pai, Ele tem preparado um lugar especial para cada um de nós. São as moradas da grande casa do Pai, ou os aposentos. Então existe a grande casa preparada para todos os salvos, mas em cada lugar dessa casa é como se fosse um cômodo, um espaço especial para cada um dos filhos de Deus. Jesus também prometeu aos discípulos e promete a nós que um dia Ele vai voltar desse mundo para nos levar para a casa do Pai. E falamos ainda que Jesus promete que viveremos para sempre com Ele, toda a eternidade, lá no céu. Esta é a primeira linha de interpretação deste texto. A segunda linha de interpretação desse texto, que julgo igualmente válida, mas como pastor, um texto significando duas coisas, sim, por que não? A palavra de Deus ela é muito rica, e às vezes as pessoas ficam brigando sobre qual o sentido real, exato do texto, quando na verdade não significa que qualquer interpretação é válida da Bíblia, mas existem textos que de fato nós podemos ter uma dupla interpretação igualmente válida, porque Jesus está falando de realidades presentes e realidades futuras. Esta segunda linha de interpretação, ela focaria essas palavras como sendo promessas que já foram cumpridas por Jesus. Naquele momento que elas foram pronunciadas, elas ainda não tinham sido cumpridas, mas iriam se cumprir brevemente. Nós temos que entender que Jesus era judeu. Ele está sentado à mesa com seus discípulos que também são judeus. Eles estão em Jerusalém, na festa da Páscoa. E quando alguém se referisse à casa de Deus, e Jesus falando, a casa de meu Pai,
O que Jesus estava querendo dizer com isso? O pensamento que naturalmente viria à mente dos seus discípulos seria o templo ali em Jerusalém. Talvez eles até estivessem num lugar onde eles estivessem vendo as paredes do templo, do muro do templo. Vocês se lembram quando Jesus foi a Jerusalém pela primeira vez, ainda adolescente, aos 12 anos? E aí de repente ele ficou para trás e os pais voltam desesperados. E aí Maria diz: meu filho, o que aconteceu? Por que você se distanciou da gente? Você não estou... O que ele responde? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Naquela semana mesmo, quando Jesus Cristo esteve lá no templo, ele viu aquele comércio terrível, desvirtuando completamente todo o sentido do culto. O que Jesus falou? Vocês fizeram a casa do meu pai em um covil de ladrões, de salteadores. Então você percebe essa expressão casa do pai, naquele contexto, muitas vezes ela se refere ao templo, ao lugar de adoração. Ainda lá no Evangelho de João, no capítulo 2, versículos 19 e 21, no início do ministério de Jesus, ele passa em frente do templo e ele diz: destruirei este templo e o levantarei em 3 dias. Ele está falando que vai haver uma situação em que ele vai destruir aquele templo ali e, por outro lado, o templo vai ser reerguido novamente. O que isto significa? O que Jesus ensinou a partir desse texto e que os discípulos também vão ensinar. É importante lembrarmos que o templo era considerado o lugar da habitação de Deus. Mas a Bíblia também ensina, a partir do Novo Testamento, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então nós temos aqui uma realidade muito importante. Quando nós lemos esse texto nessa perspectiva, nós temos uma promessa cumprida já por Jesus para nós hoje, mas que seria algo que estaria acontecendo na história poucos dias depois. Jesus prometeu aos seus discípulos mudar a localização da casa do Pai, do templo para a igreja. Do templo para a igreja. Por que nós podemos chegar a esta compreensão? Se você continuar lendo esse discurso, várias vezes Jesus vai falando sobre esse novo momento que ele e os discípulos estariam vivendo. Por exemplo, lá no versículo de número 23, você pode permanecer com a sua Bíblia aberta, aí em João 14, Jesus diz o seguinte: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e viremos a ele e faremos nele morada. Olha só, lá no Antigo Testamento, onde é que Deus habitava? No templo. Claro que eles tinham a concepção de que Deus estava no céu, mas aqui na terra, o lugar da habitação de Deus era o templo. Agora Jesus está dizendo: não, aquele que me obedecer, aquele que me ama, o meu Pai será alvo de um amor especial do Pai, e viremos a ele, Pai e Filho, e faremos nele morada. A igreja, ela é a reunião daqueles que amam ao Senhor, dos salvos pelo Senhor. Então a casa do Pai nós podemos considerar como a igreja. Falando coletivamente, o que o apóstolo Paulo reforça exatamente essa ideia aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, é um versículo que nós já recitamos agora há pouco. Não sabeis que sois santuário, ou seja, morada de Deus, e que o Espírito habita em nós? O apóstolo Pedro reafirma essa mesma verdade. Ele diz que Jesus é colocado como uma pedra de esquina, pedra angular, o alicerce. Mas depois ele continua dizendo, 1 Pedro 2,5, vós também, como pedras vivas, edificados como casa espiritual. A igreja é apresentada no Novo Testamento, inclusive, como sendo o edifício de Deus. É uma linguagem simbólica, mas ao mesmo tempo real. No Velho Testamento, então, nós temos o templo em Jerusalém como sendo o lugar da morada de Deus. Aliás, é algo que os judeus até hoje acreditam. Não é à toa que você tem como um dos principais pontos de peregrinação em Israel o Muro das Lamentações, que foi o que restou do antigo templo. Então as pessoas acreditam que ali elas estão mais conectadas com Deus, que Deus está mais presente ali. Mas não é isso exatamente o que a Bíblia diz. Onde é que Deus habita hoje? Como diz um cântico antigo lá do tempo que eu era criança: meu Deus está no céu, também no meu coração. Esta é a verdade. A experiência de que temos Deus, que temos o Espírito Santo em nós, essa experiência começa quando recebemos Jesus como nosso Salvador.
nosso corpo se torna templo do Espírito Santo. Então, se eu sou o templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, aquele irmão, todos nós juntamente nos tornamos esta morada de Deus, esse edifício de Deus, esta casa do Pai. E a Bíblia diz que isso é um privilégio muito grande. Um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que já mencionei aqui muitas vezes, é aquele que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo está falando sobre a presença de Deus, ele está falando sobre a glória de Deus, e ele diz que essa glória é algo muito precioso. E ele diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, ou seja, a glória de Deus, a presença de Deus, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. E ele está falando então aí do nosso corpo mortal. Então nós temos algo extremamente precioso em nós, que é a presença de Deus. E ainda para confirmar essa ideia, nós podemos ver ainda em Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós. Então nós temos aí claramente nesses textos, e em outros textos da Bíblia que eu poderia citar, esta percepção de que hoje a morada de Deus acontece no contexto da igreja. Lembrando que a igreja, meus irmãos, não é esse espaço físico aqui. Deus não está presente somente aqui nesse templo. Deus está presente na sua igreja espalhada no mundo inteiro, que são as pessoas que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E como o pessoal que às vezes gosta muito de não se comprometer com a igreja, diz: Deus não olha para a placa de igreja. E realmente Deus não olha para a placa de igreja, não é? Mas o que eu quero dizer é que de fato existe uma igreja composta pelos salvos no mundo inteiro, e nesta igreja Deus habita. Então nós podemos dizer que houve entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, por assim dizer, uma mudança de endereço acerca da residência de Deus aqui na terra. Antes no templo, agora na igreja do Senhor Jesus, na igreja daqueles que são realmente filhos de Deus. E foi o Espírito Santo que tem criado esse espaço. Mas além disso, antes mesmo da ação do Espírito Santo, desta habitação, houve algo muito importante sobre o qual Jesus fala aqui. Jesus prometeu, e aí nós estamos então falando em promessas cumpridas que nós já desfrutamos. Jesus prometeu que deixaria os discípulos, mas ele voltaria. Ele, nesse dia e ida e volta, ele ia como que fazer a mudança. Ele ia arrumar a casa. A casa, num certo sentido, ela já existia na mente do Pai, preparada pelo Pai. E que caminho Jesus tomaria agora, naquele momento, para efetuar este processo? Todos nós sabemos que ele tomaria, em primeiro lugar, o caminho da cruz. Era seguindo até a cruz do Calvário que ele estaria dando o passo necessário para preparar o lugar para que Deus viesse habitar em nosso coração. O primeiro passo foi em direção à cruz. O outro momento, outra fase dessa preparação, foi quando ao terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Outro passo extremamente importante. Um outro passo nesse processo que Jesus previu é que depois de 3 dias ele iria não apenas ressuscitar, mas ele iria voltar a seus discípulos, ele iria reencontrar com seus discípulos para comunicar esta boa nova. E depois de aproximadamente 50 dias, este processo iria culminar com Jesus, com os discípulos recebendo o Espírito Santo. E aí sim, com a vinda do Espírito Santo, cada um dos seguidores de Jesus se tornaria morada de Deus. Perceberam? Então é um processo maravilhoso. Quando Jesus diz: eu vou preparar lugar, ele está dizendo: agora estou dando um passo importante para que de fato Deus venha habitar no mundo de uma forma diferente. Não apenas o Espírito Santo enchendo pontualmente a vida de um profeta, de um rei, ou estando ali no templo, onde o sacerdote no Santo dos Santos podia chegar na presença do Senhor, mas sendo um presente para todos os cristãos. E é interessante que a Bíblia deixa isso muito claro. Isso não é uma hipótese, isso não é assim uma conjectura. O que aconteceu no momento em que Jesus morreu na cruz, na hora que ele estava morrendo ali na cruz, dando o último brado, o que aconteceu no templo? Vocês se lembram? O véu do templo se rasgou de alto a baixo, indicando claramente que agora aquele lugar não teria mais aquele significado que tinha sido estabelecido por Deus mesmo no dia em que ele orientou Moisés acerca do tabernáculo, da construção do tabernáculo.
para que os discípulos pudessem desfrutar de forma plena da presença de Jesus, Jesus tinha que sair de cena. A presença do corpo humano, a presença de Jesus em carne, limitaria a sua presença no mundo inteiro. A Bíblia diz que Deus inicialmente se revelou aos pais, aos patriarcas através de sonhos, de visões. Depois ele manifesta a sua presença no tabernáculo. Depois, quando Salomão ergue o templo, ele está no templo. Depois Deus manifesta a sua presença no mundo na pessoa de Jesus. E essa presença de Deus na pessoa de Jesus, embora maravilhosa e ampla, Deus se revelou agora como nunca antes, ela era ao mesmo tempo limitante, porque Jesus veio para ficar na terra por um curto espaço de tempo. E agora Jesus diz: eu vou embora. E se Jesus está dizendo eu vou embora, está dizendo a presença de Deus está indo embora também. Mas Jesus diz: não, para que essa presença de Deus seja espalhada no mundo, eu preciso ir, eu preciso realizar uma obra para preparar o corpo de vocês para receber o Espírito Santo, para que a presença de Deus no mundo se espalhe por todo lugar. Perceberam como é maravilhoso isso? Então, nós temos aqui Jesus se referindo não simplesmente a um templo humano. Ele diz: destruirei o templo. Jesus destruiu o templo? Não. Ele mudou o paradigma quando ele morreu. Na verdade, o templo, aquele templo de Jerusalém, ele foi destruído no ano 70 pelos romanos. Os discípulos não tiveram nenhuma participação naquilo, mas na verdade o templo já tinha sido destruído no sentido espiritual, no momento que Jesus morreu na cruz. E os discípulos então foram proclamar esta nova verdade. O templo em Jerusalém representava a possibilidade de comunhão com Deus. Esse conceito é importante. A igreja de Jesus representa a possibilidade para cada pessoa de uma maior comunhão com Deus. Quem deseja entrar na casa de Deus deve entrar na comunhão da igreja, porque Deus habita na comunhão formada, na comunidade formada por Jesus Cristo. E quando nós amamos uns aos outros no amor de Cristo, ele se manifesta em nós, e quando Cristo está em nós, a nossa vida e a igreja se torna a casa do Pai. Então, quando Jesus diz eu vou, mas voltarei, nesta perspectiva, ele não está falando sobre a sua segunda vinda lá no futuro, que ainda não aconteceu. Ele está se referindo à sua ressurreição, quando ele se encontra com os discípulos e traz para eles agora novas perspectivas. Uma outra promessa aqui nesse texto, sobre a qual eu já falei um pouco, mas preciso detalhar um pouco mais, é que Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para que esse projeto de mudança se concretizasse. Essa promessa não está aqui nesses versículos que eu li, mas ele está no contexto geral. Na sequência aqui do capítulo 14, e enfatiza exatamente isso, nós vamos ler lá no versículo 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus está dizendo: olha, o Espírito Santo já está aqui presente entre nós. Jesus Cristo tinha a plenitude do Espírito Santo, mas Jesus queria ainda mais, que eles pudessem não apenas perceber a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele, Jesus, mas que esse Espírito pudesse ser partilhado com eles. Mas esse Espírito não poderia ser partilhado com esse se Jesus não fosse e o Espírito não viesse em sua plenitude, cumprindo a promessa do Pai. E aí Jesus diz no versículo 14, versículo 20: naquele dia sabereis que eu estou Pai, que eu estou em meu Pai, e que vós estáis em mim e eu em vós. João 14, 20. E ainda Jesus está prometendo que muito breve os discípulos experimentariam o cumprimento dessas promessas. João 14, versículo 25 e versículo 29. Essas coisas vos tenho falado, enquanto ainda estou convosco. Jesus está dizendo ali para os discípulos: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, possais crer. O que Jesus está dizendo? Olha, vai acontecer essa manifestação do Espírito Santo, ele vai vir sobre vocês, e eu já estou avisando que vai acontecer para que vocês saibam o que está acontecendo, para que vocês não se confundam. Não é interessante isso? Então ele diz que o Espírito Santo virá, e o Espírito Santo completa esta obra que ele iniciou de preparação. Por que o Espírito Santo completa esta obra?
Porque, meus irmãos, o Espírito de Deus, ou a presença de Deus, não pode habitar em um coração que não esteja pronto para a habitação de Deus. E esse corpo e esse coração se prepara para ser a habitação de Deus através do sangue de Jesus. Então tinha que ver primeiro a obra de Jesus, tem que haver primeiro a fé em Jesus, a obra purificadora, transformadora do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso coração. E quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. Então, no momento em que esse processo maravilhoso acontece na nossa vida, no nosso corpo mortal, ele fica apto, pronto, para mesmo com as nossas imperfeições, mesmo sendo um corpo imperecível, receba esse presente precioso, esta joia rara que é a presença de Deus na nossa vida. Além de tudo isso, desse Espírito que vem para completar esta obra iniciada por Jesus e nos preparar para sermos receptáculos da habitação divina, da vida de Deus, cada um de nós é um aposento na grande casa do Pai. Espírito Santo, Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Nessa perspectiva, que moradas são essas? Muitos aposentos. É como um grande hotel, uma grande casa com muitas acomodações. Visualize, a igreja é esta grande casa de Deus. E você, meu irmão, e você, minha irmã, e eu, e aquele outro irmão, e aquele outro irmão, e aquele irmão que está lá na África, na China, qualquer lugar do mundo, ele também é um edifício, ele também é um aposento desse grande edifício espiritual. Cada um de nós é como se fosse um lugar onde Deus está habitando. E é interessante isso, sabe por quê? Porque lá no Antigo Testamento, o templo, ele tinha ao seu redor como que fosse um anexo. E quem é que morava nesses anexos? Eram os sacerdotes. Nós tínhamos lá alguns lugares onde os sacerdotes moravam. Não é à toa que o bispo Macedo, quando fez agora uma réplica do grande templo de Salomão lá em São Paulo, vocês devem ter visto essa notícia na mídia, ele colocou lá em algum lugar, que eu não sei exatamente onde, um lugar onde é a casa dele. Ele está morando lá agora. Além das mansões que ele tem em outros lugares do mundo, ele também tem uma casa lá. Diz: eu estou morando aqui porque ele se colocou como um sacerdote, ou quiçá como sumo sacerdote. Mas esta não é a perspectiva bíblica. A Bíblia diz que nesse novo templo, nesta nova morada de Deus, cada um de nós é sacerdote do Senhor, cada um de nós é ministro nós somos ministros da nova aliança. Por isso é que nós estamos todos nesta grande casa do Pai. Não é maravilhoso pensarmos nisso? Então nós temos esta bênção na nossa vida, e esta realidade, ela aconteceu a partir da obra de Jesus na cruz, a partir da ressurreição de Jesus e a partir do Espírito Santo, que nos trouxe a vida de Deus e a plenitude da presença de Deus em nossa vida. Portanto, se você olhar esse texto de João capítulo 14, pensando no céu, nas moradas que Deus preparou para a gente lá no céu, eu diria: você está certo, vamos alimentar essa esperança. A Bíblia não deixa dúvidas sobre isso. Você não precisa brigar com a pessoa que analisa esse texto nessa perspectiva que eu apresentei hoje. Porque se pensamos no céu, na casa do Pai, como sendo aquele lugar da habitação eterna, onde Deus está morando lá no céu, e para lá nós vamos, porque Jesus prometeu que vai voltar e vai nos levar para lá, maravilha, isso me deixa muito feliz e empolgado. Mas quando eu penso que hoje nós já somos a habitação de Deus, que o Espírito Santo nos tem preparado e nos capacitado para que possamos manifestar a presença de Deus no mundo, isso também é maravilhoso. Qualquer que seja a perspectiva que olhemos esse texto, é maravilhoso saber que Deus cumpriu e cumprirá promessas maravilhosas, e nisso nós devemos perseverar, nesta fé nós devemos permanecer. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar o pastor Vitor para nos dirigir nesta oração. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos porque cremos que em nós habita o teu Santo Espírito. E, ó Deus, que doce esperança brota em nosso coração. Teu próprio Deus, um Deus tão grandioso, maior do que tudo, preenchendo as lacunas do nosso ser. Pai, porque em outrora, Deus, nós tínhamos um vazio existencial gigante em nosso ser. Tempos difíceis, ó Deus, nos causava tanto sofrimento, Pai.
mas com a presença do Teu Santo Espírito em nosso coração, Deus, com esse consolo e conforto que encontramos em Ti, com a paz que excede todo entendimento através de Cristo Jesus, do Teu Santo Espírito em nosso ser, Pai, nós somos fortalecidos. Nós aprendemos, ó Deus, a viver, por mais que tenhamos movimentos externos que nos oprimam, o nosso interior está sendo renovado dia após dia, como diz a Tua palavra. Te agradecemos por esse Santo Espírito, Pai, e pedimos nessa hora que a Tua igreja, Pai, possa transbordar desse Espírito. Inunda os nossos corações nessa hora, Pai. Nós Te agradecemos porque somos casa Tua, Deus. E Te agradecemos, ó Pai, porque um dia estaremos face a face contigo em Tua morada e reinaremos eternamente contigo. Isso conforta o nosso coração. Isso nos consola e nos dá esperança. Assim, Deus, nós te oramos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém.